Pessoal, hoje quinta-feira, dia 29 de dezembro, a gente está aqui encerrando o ciclo de 2016 para o mercado financeiro, já que amanhã vai ser feriado na nossa bolsa, e a gente vai comentar com vocês no vídeo de hoje a evolução e o comportamento do fluxo estrangeiro no nosso mercado, seja no ambiente anual, seja no ambiente mensal e seja também por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, também no ambiente semanal e também pelo gráfico diário referente ao pregão de hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês, porque hoje mais cedo eu passei aqui no nosso canal e a gente chegou a ultrapassar 900 inscritos para o nosso canal. Pessoal, isso para a gente é um motivo de muito orgulho, porque o conteúdo de fluxo estrangeiro ele não é abordado pela maioria dos profissionais do mercado financeiro. E a gente aqui no nosso canal, vocês estão conseguindo observar a pressão de preços que esses participantes fazem nos nossos ativos. Então, para você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, não se acanhe, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, participe conosco dos nossos vídeos para que você sempre esteja bem informado pela pressão de preços que esses participantes fazem no nosso mercado. Antes da gente comentar do ambiente de fluxo, já que a gente está terminando a semana, a gente vai comentar com vocês aqui o gráfico semanal do Ibovespa. E olha que interessante, pessoal, a gente chegou na semana passada a comentar com vocês que a gente estava numa região de suporte exatamente para aquela linha da extensão de Fibonacci, a extensão de meio daquela projeção que a gente fez desde o ano de 2016, o início do ano aqui para o nosso mercado. A gente já tinha tido essa região como uma região de suporte que foi respeitada em meados de setembro. A gente teve uma correção de 2 semanas e depois a gente retomou a movimentação de alta para o nosso mercado. Na semana passada a gente tocou novamente nesse patamar de preços e nessa semana a gente soltou aí uma barra de valorização para o Ibovespa. Já que a gente está fechando também o mês de dezembro, o que a gente fez aqui, pessoal? A gente traçou aqui no gráfico mensal do Ibovespa também um Fibonacci, pegando desde o topo histórico que a gente teve lá de maio de 2008, 73.920 pontos, até o mês de outubro daquele ano, quando a gente fez a mínima lá em 29.400 pontos. E olha que interessante, pessoal, todas as retrações, seja de 0,382, meio ou 618, elas são pontos importantes para o nosso mercado. A mais próxima que a gente está tendo é exatamente essa retração de 0,382, onde que a gente marcou o quê? A gente marcou o topo do nosso mercado em base mensal no ano passado. E agora, no mês de dezembro, a gente recuou, chegou a tocar nesse patamar de preços e a gente, mais aí para o final do mês, a gente retomou essa movimentação de alta aí para o Ibovespa. Então, a gente tem uma região bem importante aí de suporte para o nosso mercado nessa primeira retração de 0,382 em 56.900 pontos, ou seja, 57 mil pontos para o nosso mercado. Se a gente observar, também a retração de 618 serviu o que, pessoal? Para uma região de suporte, ó, 3 vezes. A retração de meio também serviu para uma região de suporte 2 vezes. Aí depois você me comenta, poxa, depois de servir de 3 vezes essa região de suporte, foi perdida. Eu tenho como hábito, pessoal, pegar entre essa retração aqui de 618 e também a de 1, a traçar um outro Fibonacci. Eu costumo fazer isso aqui, ó. Eu pego o Fibonacci lá do final e traço novamente em relação a essa movimentação. E olha que interessante, pessoal. Essa movimentação de queda, quando a gente ultrapassou esse patamar aqui dessa retração de 618, a gente parou o quê? Basicamente nessa primeira aqui em base de fechamento, na retração de 0,382. Exatamente nessa região a gente marcou aqui um fundo em base de fechamento, essa retração aqui de 0,5%, e depois a gente retomou a alta para o nosso mercado. Só que essa relação de traçar Fibonacci, ela é muito particular, cada um tem a sua, e eu acho que é interessante a gente sempre acompanhar essas projeções, porque realmente a gente tem aí muito a ver com a movimentação dos preços para o mercado. Bora lá, vamos falar de fluxo. Primeiro, em relação ao fechamento do pregão de hoje, pessoal, a gente terminou o pregão de hoje com uma movimentação que compradora por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, tanto no mercado à vista quanto para o Ibovespa futuro. E olha que engraçado, essa movimentação compradora, principalmente para o Ibovespa futuro, foi construída no final do pregão de hoje. Se a gente verificar lá a evolução intradiária, eles estavam compradores para o mercado à vista, ok, só que eles estavam o quê? Vendedores para o mercado futuro. Inclusive, boa parte do pregão de hoje, a gente passou o quê? Com os preços abaixo
do fechamento do pregão de ontem. Inclusive, na parte final do pregão, quando a gente teve aí uma movimentação mais intensa, onde que a gente ultrapassou o nosso patamar de fechamento do pregão de ontem, eles começaram a diminuir um pouco mais essa onda vendedora e dá uma olhada aqui na hora final, pessoal, passaram de 50 negativo para 160 positivo no nosso mercado. Isso colaborou realmente para que a última hora do pregão também a gente tivesse um ambiente de valorização para os nossos contratos futuros do Ibovespa. Vamos dar uma repassada rápida na semana? No pregão de ontem, o que eles fizeram, pessoal? Compraram muito no nosso mercado e a gente teve uma variação positiva. No pregão de terça-feira, o que eles fizeram? Venderam muito também no nosso mercado, fazendo pressão de baixa. E para finalizar, no pregão de segunda-feira, o que eles fizeram? Eles compraram muito também em relação à movimentação, inclusive com o feriado no mercado americano, e a gente com baixo volume aqui no nosso mercado. Eles conseguiram também fazer pressão de alta aí para o nosso mercado. Então, é isso que a gente sempre comenta com vocês. Vamos ficar atento por parte do fluxo estrangeiro aí, seja ele o fluxo oficial, que a gente vai comentar com vocês daqui a pouco, ou também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Se a gente verificar aqui em base intradiária dos contratos, a gente vai conseguir perceber que eles auferiram lucros tanto para os contratos futuros do Ibovespa, cerca aí de 170 pontos em relação ao preço médio, e também para os contratos do dólar futuro, 2,5 pontos em relação ao preço médio para o nosso mercado. E dá só uma olhada, pessoal, esse contrato do dólar aqui já é o contrato novo, inclusive o dólar G, que vai vencer aí no final de janeiro. E olha que interessante, olha a ponta vendedora que eles tiveram para esse contrato no pregão de hoje. Inclusive, se a gente verificar aqui a projeção por parte deles nos contratos em base diária, a gente vai conseguir perceber que no pregão de hoje, ponta vendedora bem expressiva aí para esse contrato novo do dólar futuro, 13 milhões de reais. A gente teve uma ponta de compra bem leve no pregão de ontem, quando eles começaram a ter liquidez para esse novo contrato, e hoje uma ponta vendedora bem mais expressiva, acompanhando essa movimentação de queda que a gente teve aí para o contrato novo do dólar. Em relação ao contrato que a gente teve o vencimento no dia de hoje, foi o dólar F, eles atuaram aí numa ponta compradora bem leve, né, 600 mil reais, e mais uma vez a gente terminou o que? Com uma ponta de mínima de fechamento em base diária para esses contratos do dólar futuro. E olha que interessante, desde a máxima que a gente alcançou lá em base de fechamento em 3.500, ou seja, 3,50, a gente teve uma desvalorização de quase 24 centavos no nosso mercado. Ou seja, foi muito forte a desvalorização da moeda americana, inclusive no nosso mercado. Foi acompanhada pelo fluxo aí até meados do mês de dezembro, e depois eles arrumaram uma ponta compradora que não condiz aí com a desvalorização para a moeda americana para esses contratos do dólar futuro. Em relação à movimentação por parte deles no Ibovespa futuro, pessoal, vocês estão lembrados? Há 2 vídeos anteriores a gente estava comentando com vocês que eles estavam batendo o quê? Recorde de ponta vendedora, quase 400 milhões. Nos últimos 2 pregões, o que eles fizeram, pessoal? Simplesmente anularam toda essa ponta vendedora e já estão acumulando aqui um pouco mais de 80 milhões de reais de ponta positiva para o nosso mercado. Viu como é que é dinâmico e rápido a movimentação por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha? Poder acompanhar isso durante o pregão e com vocês aqui nos vídeos do final do dia é muito interessante, e a gente consegue surfar bastante essa movimentação gerada por eles no nosso mercado. Se a gente verificar aqui a movimentação que eles tiveram aí em relação aos nossos ativos, pessoal, hoje eles atuaram como carro-chefe de compras nas ações da BVMF, inclusive o ativo terminou aí com estabilidade no pregão de hoje. E na ponta vendedora, nas ações da CETIP, inclusive o ativo também bem próximo da estabilidade no pregão de hoje. Vocês estão lembrados que eles atuaram numa ponta compradora nas ações preferenciais de Vale, tanto no pregão de ontem quanto também no pregão de ontem? O que eles fizeram hoje, pessoal? Hoje eles atuaram numa ponta o quê? Vendedora, inclusive mais forte aí para as ações ordinárias da companhia, que tiveram uma forte desvalorização de quase 4% no nosso mercado. Então, é sempre bom a gente acompanhar essa movimentação do fluxo estrangeiro. Inclusive, dos ativos que eles compraram, variação média positiva de 0,76. Dos ativos que eles venderam, variação média positiva também de 0,28. Ou seja, perderam dinheiro na ponta vendedora, mas como o volume por parte deles na ponta compradora foi maior, eles tiveram aí projeção de lucros no nosso mercado à vista no pregão de hoje. Em relação ao mercado de opções, eles ganharam um pouco em Petrobras e
perderam um pouco aí para as opções de Vale. No caso de Petrobras, o ambiente comprador, e no caso de Vale, também um ambiente comprador, devido a vendas de puts, apesar que o volume ficou bem pequeno em relação à movimentação do pregão de hoje. Se a gente verificar aqui o nosso quadro, a gente vai conseguir perceber que, no caso de Petrobras, pessoal, eles tiveram o quê? Uma projeção de lucro, tanto nas posições que eles tiveram de compras, também nas posições que eles tiveram aí de vendas. E no caso de Vale, foi o dia do anti-show, né? Porque na ponta de compra eles perderam, na ponta de venda também eles atuaram com uma projeção de prejuízo no nosso mercado. Bora lá, vamos falar de fluxo agora, primeiro em base semanal para o nosso mercado. Pessoal, a gente encerrou essa última semana do mês, ou seja, uma semana bem mais leve em relação à movimentação de volume, com ponta compradora por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Eles compraram inclusive muito mais o que? Os contratos do Ibovespa Futuro. Inclusive, na semana a gente teve uma variação do Ibovespa de 3,95 para o nosso mercado. Eles também atuaram numa ponta compradora no mercado à vista. Em relação aos ativos que eles atuaram numa ponta compradora, eles tiveram uma variação média de 3,51. Na ponta vendedora, 3,87. Tiveram até uma desvalorização maior. Só que como o volume comprador foi levemente positivo, nessa semana eles tiveram o que, pessoal? Uma projeção bem leve de lucro aí para os nossos ativos. Como carro-chefe de compras nessa semana, a gente teve aí as ações preferenciais de Vale. Pouco mais aí de 30 milhões de reais. Inclusive no caso de Vale, o que eles fizeram, pessoal? Eles compraram aí a ação preferencial, que se valorizou quase 5%, e eles venderam a ação ordinária, que teve uma variação menor aí, pouco menos de 2% no nosso mercado. Também, o que eles fizeram aí com o nosso setor bancário? Eles atuaram como uma ponta compradora nas ações do Banco do Brasil, 28 milhões, no caso aqui, uma valorização de pouco mais de 5%, só que no caso de ponta vendedora, eles fizeram o quê? Nas ações do Banco Itaú, inclusive o ativo aí terminou a semana com 4% de valorização. Vamos ficar bem atento porque no caso de Itaú, especificamente, eles estão com um ambiente bem vendedor aí em relação às corretoras estrangeiras que a gente acompanha. No caso aqui de Banco Bradesco, também uma posição vendedora bem leve, só que o ativo se valorizou bem mais expressivamente no nosso mercado durante essa semana. Falando agora no setor de siderurgia, pessoal, eles andaram aí com uma ponta compradora mais forte aonde? Nas ações de Usiminas, inclusive o ativo aí se valorizou 3,80 na semana e essa ponta compradora bem mais expressiva no nosso mercado. Inclusive no vídeo da semana passada a gente chegou até a comentar que eles tiveram aí uma ponta de venda na semana passada, pouco mais de 1 milhão de reais, inclusive o ativo tinha correspondido bem diante de quedas observadas tanto para a CSN, que caiu 7%, no caso da Gerdau, que tinha caído 5% na semana passada, a Usiminas tinha caído só meio no nosso mercado. Então, quer dizer, esse ambiente comprador de 15 milhões nessa semana possibilitou aí uma variação mais positiva aí para o ativo no nosso mercado. Vamos comentar com vocês no caso das ações da Petrobras durante essa semana. E no caso de Petrobras, pessoal, também o saldo ficou positivo. O que eles fizeram? Eles compraram as ações ordinárias da companhia e venderam o que? As ações preferenciais. No caso aqui, inclusive, as ações preferenciais nessa semana, ao contrário de Vale, tiveram inclusive uma variação positiva maior aí para o nosso mercado. Em relação ao net, ficou um net o que, pessoal? Positivo. Assim como o Vale teve o que? Um net positivo durante essa semana aí para o nosso mercado. Se a gente verificar aquele nosso quadro em relação às opções, tanto as opções de Petrobras quanto de Vale, pessoal, nessa semana eles tiveram o que? Um fluxo positivo. Petrobras, caos positivo e no caso puts negativo, ou seja, projeção aí de alta nas duas pontas. Também para as opções de Vale, saldo positivo de caos e negativo de puts, colaborando aí com a movimentação de alta que a gente teve aí para o nosso mercado no ambiente de fluxo em base semanal. Como destaque que a gente gostaria de comentar com vocês nessa semana, a gente teve aqui as ações do Banco Santander, SAMB11, inclusive com fluxo aí de 16 milhões e uma alta expressiva de quase 9% no nosso mercado, pessoal. Inclusive, Santander está vindo de 5 semanas consecutivas de saldo positivo por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. O ativo de variação positiva mais robusta entre os ativos que eles atuaram numa ponta compradora para o nosso mercado. Em relação à movimentação de saldo, a gente teve aí uma semana que eles tiveram um pequeno lucro, pouco mais de 200
R$ 1.000 para o nosso mercado, mas como a gente está sempre comentando com vocês, olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores, pessoal, e olha a quantidade de semanas que eles são perdedores. Somente a gente está comentando com vocês aqui do mercado à vista. Para quem é novo no canal, essa primeira barra azul, é uma barra de compra, eles tiveram o quê? Lucro nessa semana. A segunda barra é uma barra de venda, eles tiveram prejuízo, só que a barra de compra foi ligeiramente maior do que a barra de prejuízo de ponta vendedora, por isso que eles auferiram esse lucro aí durante essa semana. Se a gente verificar a movimentação do gráfico do Ibovespa em relação ao fluxo do mercado à vista e também do mercado futuro, a gente teve uma semana de quê, pessoal? De saldo positivo, pouco mais de 410 milhões de reais de ponta compradora. Basicamente, pessoal, vindo de onde? Do mercado futuro, que é essa barra verde, conforme vocês estão vendo aqui, que é Ibovespa futuro, que são os saldos dos contratos do contrato futuro. Em relação a essa movimentação, lembra que a gente está sempre comentando com vocês? Parece que é uma onda, né? Sobe, cai, sobe, cai, sobe. Então, a gente teve aí essa movimentação por parte deles no nosso mercado. Pessoal, vamos comentar aqui agora com vocês a movimentação do fluxo estrangeiro, primeiro em base mensal e anual. Observem que no ano de 2016, eles tiveram o quê? Uma ponta vendedora no mês passado, mês de novembro, e ainda estão trabalhando com uma ponta vendedora nesse mês de dezembro. Eles estão praticamente aí com um pouco mais de 1 bilhão e 100 de ponta vendedora, conforme a gente já tem aqui esse fechamento do Ibovespa e o fluxo ainda está acumulando até o dia 27 de dezembro, faltando aí computar os 2 últimos pregões do ano, essa movimentação descendente por parte deles. Se vocês observarem, o que eles estão fazendo, pessoal, no ano de 2016? Eles fizeram uma ponta compradora. E a gente saiu no início do ano de 43.349. E a gente está fechando esse ano em 60.227. Vamos verificar aqui qual que foi o percentual de valorização para o nosso mercado no ano de 2016. Pessoal, 38,94%. A gente tem aqui nesse gráfico a variação percentual do Ibovespa desde o ano de 95. Se a gente considerar inclusive 95, são 22 anos, onde 12 anos com variação positiva e 10 anos com variação negativa para o nosso mercado. Inclusive a gente estava vindo de 3 anos consecutivos de baixa para o nosso índice Bovespa. Isso tinha ocorrido quando, pessoal? No intervalo entre os anos de 2000 e 2002. Foi a última vez que a gente tinha oferido aí 3 anos consecutivos de baixa para o nosso mercado. E depois disso a gente teve aí um período de valorização para o nosso índice de 5 anos consecutivos. Vamos ficar bem atento em relação a isso, porque no nosso canal, o que a gente trata? A gente não trata, não é do fluxo estrangeiro? Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, agora em primeira mão, como é que está andando a evolução do fluxo estrangeiro desde o ano de 1994. Ou seja, uma base de estudos de pouco mais de 20 anos. Olha que interessante, nesse gráfico, na linha azul, a gente tem aqui a movimentação em base anual do Ibovespa em reais. Na linha vermelha, a movimentação do Ibovespa em base dolarizada. E na linha verde, a movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Observem que desde o ano de 94, eles são muito coerentes. A gente percebe que de 94 até o ano de 97, eles saíram de uma ponta de meio bilhão de ponta vendedora para o quê? Para 3,8 bilhões de ponta compradora. E a gente teve uma evolução ascendente para o nosso índice de quanto? De 4.000 pontos até 10.000 pontos. No ano de 98, eles reduziram de 3,8 para 1,2 bilhões de ponta compradora. E o nosso índice caiu de 9 para 5.000 pontos. Depois eles retomaram ponta compradora de 3 bilhões e meio e o nosso índice se valorizou. Nos anos de 99 até o ano de 2002, o que aconteceu com o nosso índice? O nosso índice caiu. E o que a gente foi fazendo aqui? Movimentação de vendas por parte deles, saíram de 3,49 para 640 milhões de reais. Na nossa crise lá de 2000 a 2002 que a gente verificou, eles estavam atuando uma ponta vendedora. Depois o nosso mercado entrou com um ciclo de alta bem forte aí, conforme vocês estão vendo aqui no gráfico. E eles saíram de uma ponta compradora de 640 milhões para uma ponta compradora
no ano de 2006 de pouco mais de 17 bilhões e meio. Inclusive nosso mercado estava atingindo 44 mil pontos. No ano de 2007 a gente evoluiu de 44 para 63 e eles já estavam o quê? Reduzindo ponta compradora, passaram de 17 para 13. Até parece que eles estavam, entre aspas, né, pessoal, prevendo alguma piora aí no cenário para o mercado. Inclusive no ano de 2008, o que eles fizeram? Eles venderam muito, passaram de 13 positivo para 11 bilhões negativos no nosso mercado. E a gente teve aquela derrocada, conforme a gente comentou aí com vocês. Em relação à movimentação de retomada no nosso mercado, eles novamente injetaram ponta compradora, só que, olha que interessante, desde o ano de 2012, quando a gente estava aí já traçando uma evolução descendente para o nosso mercado, eles ficaram bem laterais em relação ao fluxo. E de 2012 para cá, pessoal, eles pularam de 15 para 78 bilhões de reais. Esses dados estão computados até o dia 27 de dezembro. Então, nos últimos 4 anos no nosso mercado, eles acumularam pouco mais de 60 bilhões de reais de ponta compradora no nosso mercado. E dá uma olhada aqui na base dolarizada do Ibovespa. A gente já está caindo aqui por 6 anos consecutivos. Esse ano foi o primeiro ano que na base dolarizada a gente vai ter aí uma variação positiva para o Ibovespa. Isso aconteceu inclusive aqui para o nosso mercado entre os anos de 2011 e 2012. Depois a gente retomou a movimentação de baixa. Só que na base dolarizada nem isso a gente teve. A movimentação esse ano a gente está começando aí a ter uma base positiva dolarizada para o Ibovespa e eles já nessa movimentação de baixa do Ibovespa em dólar, eles compraram o que, pessoal? Compraram a rodo do nosso mercado. Então vamos ficar bem atentos aí, porque tem muita gente que fala, poxa, o Ibovespa está caro, o Ibovespa ele precisa de correção. Pessoal, vamos ficar atentos ao fluxo estrangeiro. A gente não sabe o que eles vão fazer no dia de amanhã. Só que passar de 15 bilhões para 78 bilhões, você acha que é à toa que eles vão colocar tanto dinheiro aí no nosso mercado? Então vamos ficar bem atento nessa movimentação por parte deles. E isso aí a gente encerra a nossa participação no ano de 2016, desejando a todos que acompanharam o nosso canal, aos que estão se inscrevendo no nosso canal e acompanhando o nosso conteúdo, o nosso muito obrigado, um desejo de um 2017 muito bom para todos vocês, familiares, e que todas as realizações e conquistas possam vir à tona nos desejos que vocês têm aí para o ano que vai entrar. Um forte abraço a todos e até o ano que vem, pessoal!